Um abraço a você, caro amigo internauta, minha gratidão por estar aqui mais uma vez acessando o nosso vídeo, que você já sabe, pode também acessar pelo site da editora Chico Xavier, que é o www.editorachicoxavier.com.br. Hoje nós vamos tratar da parábola do semeador, da nossa série Parábolas de Jesus. Essa parábola encontra-se no Evangelho de Mateus, no capítulo 13, de 1 a 23, no Evangelho de Marcos, no capítulo 4, de 1 a 20, e no Evangelho de Lucas, no capítulo 8, de 4 a 15. E ela diz assim: Afluindo uma grande multidão, e vindo ter com ele gente de todas as cidades, disse-lhes Jesus por semelhança: Saiu o que semeia a semear a sua semente. E ao semeá-la, uma parte caiu junto ao caminho, foi pisada, e as aves do céu a comeram. Outra caiu sobre o pedregulho, onde não havia muita terra. Nasceu depressa, mas logo que saiu o sol, entrou a queimar-se, e como não tinha raiz, secou. Outra caiu entre espinhos, e logo os espinhos que nasceram, com ela a afogaram. Outra, finalmente, caiu em boa terra. Vingou, cresceu, e alguns grãos deram fruto, a 30, outros a 60, e outros a 100 por um. Dito isto, começou a dizer em alta voz: Os que têm ouvidos de ouvir, que ouça. Então os seus discípulos lhe perguntaram que queria dizer esta parábola, e ele, explicando-a, lhes respondeu: A semente é a palavra de Deus. A que cai à beira do caminho são aqueles que a ouvem, mas depois vem o mal e tira a palavra de seus corações, para que não suceda que, crendo, sejam salvos. A que cai no pedregulho significa os que recebem com gosto a palavra, quando a ouvem, mas não tendo raízes, em sobrevindo a tribulação e a perseguição por causa da palavra, logo se escandalizam e voltam atrás. Quanto a que caiu entre espinhos, são os que ouvem a palavra, mas os cuidados deste mundo, a ilusão das riquezas e as outras paixões, a que dão entrada, afogam a palavra e assim fica infrutuosa. Mas a que caiu em boa terra são os que, ouvindo a palavra com o coração reto e bom, a retêm e dão fruto com perseverança. Pois é, esta é uma parábola que, além de passar a história, que seria a parábola em si mesma, Jesus ainda dá aplicação respondendo à indagação de seus discípulos que confessaram não a terem compreendido bem naquele momento. Para que nós possamos tecer os nossos comentários à luz da doutrina espírita, nós vamos ter em consideração que todo o ensinamento de Jesus ele é direcionado a cada um de nós. Toda vez que pegarmos um texto do Evangelho, um ensinamento de Jesus em qualquer situação, em qualquer circunstância, nós temos que analisá-la, o que esse texto pode mudar em minha vida, o que eu posso melhorar. Porque muitas vezes nós acabamos nos preocupando com os outros. O próprio Mestre nos diz: por que vedes um argueiro que está no olho do vosso irmão, quando não vedes a trave que está no próprio olho? Nós podemos cuidar e transformar a nós mesmos, mas não podemos transformar o outro. Portanto, quando nós estamos estudando, é como se a mensagem de Jesus fosse individual, fosse para nós, como se ele tivesse dito especificamente para nós. O que esse ensino de Jesus pode mudar em minha vida? É isso que nós devemos indagar. E enquanto nós estamos na condição de semeadores, porque nós somos semeadores em determinado momento e somos semeados em outro. Porque, na realidade, nós temos uma convivência muito grande. O ser humano reencarnado no planeta, que está, dentre várias outras lições, uma delas é para que possamos aprender a conviver com o próximo. Por isso, Jesus nos pediu para amar o próximo, por isso Kardec nos coloca a caridade como condição imprescindível à conquista da felicidade, à conquista da salvação, da nossa evolução. E não há como praticar caridade, não há como amar o próximo sem conviver com o próximo.
Portanto, nós estamos aqui nessa convivência. E na convivência há sempre uma interdependência entre nós. Nenhum ser humano reencarnado no planeta é totalmente independente. Quando ele acorda pela manhã e vai tomar o banho, quantos já não trabalharam para que ele tivesse ali a água aquecida, o sabonete pronto, para que pudesse tomar o seu banho? Quando ele senta à mesa para tomar o seu café, quantos já não trabalharam para que estivesse ali à mesa o seu pão, a sua manteiga, o seu leite e café e as frutas que ali possam estar? É o trabalho de muitos. Portanto, não há como uma pessoa viver por si mesma, independente de todas as demais. E é nesta convivência que nós vamos permutando experiências. E com as nossas experiências nós levamos as sementes para os outros através do nosso exemplo, e com as experiências dos outros nós recebemos a semeadura de cada um para nós. Então, como semeadores, qual seria a nossa postura? Jesus disse assim: saiu o que semeia a semear a sua semente. E depois, quando ele esclarece aos discípulos, ele diz que a semente é a palavra de Deus. Eu acho que o importante que nós devemos ver aqui é que o semeador, ele semeia apenas a sua semente. Ou nas palavras da benfeitora Joana de Ângeles, cada um só pode dar daquilo que tem. Então nós temos que buscar a nossa evolução, temos que buscar a nossa transformação moral para podermos ter em nós algo de bom para semear em prol dos outros. A semente, a palavra de Deus, na realidade é aquilo que nós vivenciamos. Muitas pessoas podem interpretar que já que a semente é a palavra de Deus, é aquilo que nós falamos. Isso não é verdade. Na realidade, muitos falam, divulgam a palavra de Deus, até como eu estou fazendo agora. Leva-se um ensinamento, mas a verdadeira semente no coração das pessoas, que vai ter a força necessária para promover a transformação moral daquela, é a força do exemplo. Por que depois de 2000 anos de sua reencarnação entre nós estamos aqui ainda estudando as passagens do Mestre Jesus e tudo aquilo que ele nos ensinou? Porque mais do que ensinou, ele vivenciou cada um dos seus ensinamentos. E é o seu exemplo da moral cristã que chega forte até nós para que nós possamos estudar e para que nós possamos tentar transformar a nós mesmos através do esforço cotidiano. Então a semente que nós levamos até aqueles que convivem conosco é a força do exemplo das nossas atitudes, da nossa conduta, da nossa forma de nos relacionar com este, de nos relacionar com aquele. Esta é a verdadeira semente de Deus que nós temos em nós para semear. É óbvio que é importante termos uma boa palavra, é óbvio que é importante darmos bons exemplos também através do ensino, da educação pela palavra, seja aos filhos, seja às pessoas que conosco convivem. Mas se a palavra não estiver também imbuída da força do exemplo de quem a disse, ela será uma palavra vazia e será a semente que estará falha, estará incapacitada de produzir frutos aonde ela porventura possa produzir. Nós podemos analisar que há diferentes tipos de solo, mas há a semente boa e a semente má também. Muitas vezes a semente boa cai num solo que é ruim ou não tão bom, mas consegue produzir alguma coisa. Mas a semente má, ela se produzir, ela dará maus frutos. E o próprio Jesus nos disse que a árvore se conhece pelos frutos que ela produz. Portanto, nós temos que estar analisando a nós mesmos, na condição de semeadores. O que é que eu estou semeando em prol daqueles que convivem comigo? Eu estou semeando o bom exemplo, a ética cristã nas minhas atitudes, na minha forma de viver, de conviver com o próximo, na minha conduta? Ou eu estou sendo aquela pessoa irracível, mal-humorado o tempo todo, aquela pessoa que só critica, aquela pessoa que só reclama? Qual é a semente que eu estou proporcionando no ambiente no qual eu convivo? Então é muito importante para a reflexão de cada um de nós. E com relação aos solos, como nós recebemos essa semente,
Nós temos que analisar que nessa convivência nós estamos no lar, no trabalho, em sociedade, em todo lugar que nós estamos, terão sementes boas e terão sementes também negativas. Haverá pessoas do nosso convívio que em determinada ocasião terá sementes boas, está ali alegre, feliz, está nos trazendo uma boa mensagem, não pela palavra apenas, mas pela força do seu exemplo. Mas como nós somos todos ainda seres imperfeitos, o único que é o exemplo perfeito para nós é Jesus. Ele é o guia e o exemplo, a força a ser seguida por todos nós, o modelo a ser seguido. Mas aqueles que estão ao nosso convívio terão dias que vão nos dar bons exemplos, ou seja, vão semear boas coisas em nossos corações. Mas em outros dias, por uma dificuldade na vida, por uma intransigência qualquer, por um problema que estiver vivenciando, estará a pessoa mal-humorada, em estado não muito feliz, poderá esse mau humor levá-la a reclamações ou mesmo a discussões, e as sementes que ela semear não estará boa. Por isso, na condição de solo que vai receber a semente, é imprescindível que cada um de nós saiba sintonizar com a boa semente, ter a educação do olho bom. Por que ver o argueiro que está no olho do outro irmão? Se além do olho ele tem tanta coisa boa, por que não educar os nossos olhos para ver o que há de bom no outro? E se nós estivermos vendo o que há de bom no outro, nós vamos receber dele apenas as boas sementes que eles possam nos proporcionar, para que possamos cultivar em nossos corações, na terra que nós podemos proporcionar para abrigar aquela semente. Portanto, o primeiro passo é a gente saber com qual semente nós vamos nos sintonizar. E daí Jesus nos fala: e ao semeá-la, uma parte caiu junto ao caminho, foi pisada e as aves do céu a comeram. E na explicação aos seus discípulos ele diz assim, que essa que cai à beira do caminho trata-se daqueles que ouvem a palavra, mas depois vem o mal e tira a palavra dos seus corações, para que não suceda que, crendo, sejam salvos. Veja bem, aquele que está à beira do caminho, ele está em contato com a mensagem boa, através dos exemplos, mas do outro lado está os convites do mundo, os convites da usura, da luxúria, os convites de todos os prazeres mundanos que podem aparentemente trazer algo de alegria neste momento, mas certamente não construirão nada duradouro em nossos corações e muito provavelmente vão nos trazer momentos de dificuldade no futuro em razão das más sementes que nós plantamos, vivenciamos e teremos que colher. Portanto, aquele que está à beira do caminho é aquele que às vezes olha ali para os outros que estão dando bom exemplo. Aquele, às vezes, chega um amigo, traz um bom exemplo, uma boa palavra, mas como o outro já está quase lhe puxando para uma orgia, para um momento de luxúria, para um momento de prazer qualquer em algum lugar, ele prefere nem olhar para o lado de cá. Ele já vai logo para o outro lado, ele faz essa escolha. Portanto, aquele exemplo, aquela semente que foi semeada ali, como ele nem a acolheu, né, as aves do céu vêm e a comem e fazem bom proveito dela. Mas, com relação às que caíram no pedregulho, né, Jesus diz assim, outra caiu sobre o pedregulho, onde não havia muita terra. Nasceu depressa, mas logo que saiu o sol, entrou a queimar-se, e como não tinha raiz, secou. Com relação a esta que caiu no pedregulho, Jesus ainda explicou aos seus discípulos, a que cai no pedregulho significa os que recebem com gosto a palavra, quando a ouvem. Mas não tendo raízes, em sobrevindo a tribulação e a perseguição por causa da palavra, logo se escandalizam e voltam atrás. Bom, esta que caiu no pedregulho é aquela semente que a pessoa, puxa vida, que legal. Você vê aquele seu amigo, de repente, participando de determinada tarefa, na casa espírita ou na outra casa religiosa, da religião própria dele, ou numa ONG qualquer, ou mesmo sozinho, praticando uma boa ação, ajudando um vizinho, fazendo uma campanha qualquer. Você, nossa, que bacana, eu acho que eu vou fazer igual. E até tenta, vai atrás dele, gostaria de me matricular também, vai uma vez,
Mas, obviamente, toda a tarefa de se transformar exige esforço. Toda a tarefa de se transformar exige que nós busquemos fincar ali as nossas raízes, porque vai exigir de nós tempo, trabalho, dedicação, disciplina. E aí, na hora de que realizar a tarefa não é só apenas aquele momento bacana que o outro vê, mas tem todo um preparativo para chegar até lá, tem toda uma forma de um tempo que será gasto, a pessoa, não, aí também já é demais. Então ele deixa até começar a florescer, a semente começa a germinar, a planta começa a colher, mas como não há terra suficiente para que as raízes possam aprofundar e buscar a água e os nutrientes do solo, a planta acaba perecendo. E a pessoa acha muito bonito, mas infelizmente não consegue dar sequência. Outra semente, diz Jesus, caiu entre espinhos, e logo os espinhos que nasceram com ela a afogaram. Aí ele explica: quanto a que caiu entre espinhos, são os que ouvem a palavra, mas os cuidados deste mundo, a ilusão das riquezas e as outras paixões, a que dão entrada, afogam a palavra, e assim a palavra fica infrutuosa. Esses que recebem a palavra e têm até uma boa intenção. Mas quantas pessoas, às vezes, principalmente com relação à doutrina espírita, sabemos que às vezes entram com cuidado na casa espírita para não ser visto pela sociedade, com receio de que falem dele. Quantas pessoas têm medo de participar de uma tarefa, por exemplo, uma tarefa de campanha do quilo. Isso é um exemplo que eu assisti ontem numa palestra na nossa casa, do nosso companheiro Ibrahim Neto, que nos dá a palestra lá. Ele disse: a pessoa vai para se matricular numa campanha do quilo, mas ela fala: puxa vida, como que eu posso ir na campanha do quilo? Eu tenho meus amigos de qualquer instituição e eu vou para a campanha do quilo e quando chego lá, um companheiro de trabalho meu fala: poxa, você está precisando de 1 quilo de feijão? Pode deixar. Não, é lá para casa. Não, pode deixar que eu vou te arrumar. E a pessoa fica ferida no seu próprio orgulho. Então ela quer participar, ela quer trabalhar, ela chega até a enxergar as benesses que ela pode adquirir ali, mas não consegue se desvencilhar das exigências do mundo. Quantos não querem perdoar? Querem perdoar aqueles que o traíram amorosamente numa relação conjugal, mas o que os outros vão dizer de mim se eu perdoar a minha esposa que me traiu, meu marido que me traiu? O que eles vão dizer? E acaba não exercitando o perdão, sendo que o único modelo que nos deu, ele nos coloca o perdão acima de tudo. Perdoai até os próprios inimigos, nos disse Jesus. Perdoai não até 7 vezes, mas até 77 vezes 7, nos disse Jesus. Portanto, o perdão, ele é necessário para o nosso trabalho, mas nem sempre nós conseguimos isso. Nem sempre é possível. E muitas vezes, quando nós não conseguimos perdoar, não são por questões do nosso coração, são pelas questões do mundo. Pelas questões do mundo que nós não conseguimos perdoar. E aí a gente fica pensando o que os outros vão pensar de nós. E aí nós ficamos, obviamente, nos valores do mundo. Na realidade, esta parábola, ela nos dá o esforço para que possamos conseguir, através do trabalho com o Mestre, o bom exemplo. Mas nem sempre nós precisamos ficar perfeitos para começar a trabalhar. No final da parábola, Jesus diz assim: outra caiu em boa terra, vingou, cresceu, e alguns grãos deram fruto a 30, outros a 60 e outros a 100 por um. Mesmo aqueles que conseguem ser a boa terra, como diz Jesus na sua explicação aos discípulos, diz assim: a que caiu em boa terra são os que, ouvindo a palavra com o coração reto e bom, a retêm e dão fruto com perseverança. Na realidade, a boa terra nada mais é do que a disciplina que nós podemos ter nessa busca de nós nos transformarmos efetivamente, moralmente,
para conquistarmos em nós mesmos aquilo que Jesus nos ensinou, que é amar ao próximo, amar a Deus sobre todas as coisas, de todo o nosso entendimento e todo o nosso coração, e amar ao próximo como a nós mesmos. É essa a busca do aprendizado de todos nós. Obviamente que isso não é fácil, isso é muito difícil, e nós temos que aprender através desta semeadura, procurando lançar boas sementes, procurando ser terra fértil ao receber boas sementes em nossos corações. E com a disciplina, dá aso para que essa semente possa não apenas florescer, mas também frutificar e dar frutos. Inicialmente nós vamos dar talvez nem a 30 por um, que demos a 1 por 1, a 10 por 1, e aos poucos nós vamos podendo aumentando a nossa produção. O fato é que nós não precisamos de ser perfeitos para iniciar na tarefa de Jesus, mas nós precisamos de iniciar na tarefa de Jesus para que possamos adquirir a perfeição. Uma mensagem do Dr. Inácio no livro Espíritos Elementais, psicografado por Carlos Bacelli, na página 156. O livro não é da autoria do Dr. Inácio, mas num diálogo ele diz assim: as leis que regem os destinos de todos os homens, apesar da indiferença da maioria deles, continuarão sempre laborando pela sua felicidade. A lei divina está sempre trabalhando por nós e sempre tentando promover a nossa felicidade. É necessário, no entanto, que nós caminhemos através dos ensinamentos do Mestre Jesus e que tenhamos disciplina nessa caminhada, nesta proposta de transformação moral que nós fazemos. Só depende de cada um de nós. As chaves são vivenciar o amor a Deus, ao próximo e a nós mesmos. E o caminho para conseguir vivenciar esse amor é a prática da caridade, da forma como a entendia Jesus, como está na questão 886 de O Livro dos Espíritos. Benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão às ofensas. Que Jesus nos abençoe e ilumine os nossos corações. Muita paz.